Hoje é quinta-feira, dia 16 de agosto de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Foreshadow, Global Data Command, MPU e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu tenho um perfume personalizado e ele é quase um óleo. E você aplica, nem é com aquele borrifador, um vaporizador. É como se fosse um conta-gotas. Você pega uma gotinha e esfrega. É um palitinho plástico que você passa. Quem é das antigas, lembra de Mertiolate, que tinha aquela pazinha plástica? Mais ou menos a mesma coisa. E eu achava ele mó legal porque não era um perfume líquido. Ele era oleoso. Eu tenho também perfume, existe isso, perfume sólido. É tipo uma pomada que eu passo. Eu tô contando isso porque 2 vidros de perfumes meus, aquele lá que um dia eu vou contar pra vocês, pois é, o vidro dele caiu no chão e eu tava com as 2 mãos ocupadas, eu vi ele caindo em câmera lenta, eu não podia fazer nada, né, as mãos ocupadas, falei, caramba, quebrou, mas não quebrou, só caiu no chão, plá, 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 e não quebrou. E não deu 2 segundos que eu falei, caramba, legal, não quebrou, caiu 1 segundo, e esse sim quebrou, espatifou no chão, e aí depois, quando eu fui limpar, eu me toquei, esse é um perfume comercial, ele também é um óleo, o borrifador é que dá uma impressão de que é água, entre aspas, e não é água, é um óleo que faz mega sentido, porque, né, para não secar, manter ali o fixador. Mas uma dica para vocês, nunca quebrem vidro de perfume, porque fica um cheiro empesteador e não tem o que você faça que tire o cheiro. Acho que vou passar peixe ali, mas aí vai ficar com cheiro de peixe. Passar pasta de dente, dizem que pasta de dente tira cheiro, porque vou te falar, hein, mandei pros patrões e-mailzinho, você não recebeu, me cutuca com 2 novos benefícios do patronato, aquecendo os motores pro novo modelo de patronato. E outra coisa pra te falar, sabe aquilo que interrompe o seu fluxo de produtividade? Você tá numa vibe mega produtiva, aí chega uma hora, chegou a hora de fazer isso, né? Você respira fundo, toma coragem, dá meia volta, toma um café, vai no banheiro e toma outro café, vai no banheiro de novo, vai ali na timeline do Facebook, vê se tem alguma coisa que você não precisa responder e responde pra passar o tempo, porque você não quer fazer aquela tarefa chata. Isso não precisa ser assim, você pode automatizar essa tarefa chata como coca.tech/automação. Notícias. Cocatec. Mais um dia movimentado, várias coisas para comentar hoje, começando pelo data center da Apple. A Apple nunca abriu as portas do seu data center, fez isso pela primeira vez nessa quarta-feira, abrindo as portas do data center lá no Arizona, em Mesa, onde era aquela ex-fábrica de Safira. Lembra? O governador do Arizona foi lá, parecia uma politicagem, sabe? A fábrica do Arizona fechou, financiou lá, Safira, deu ruim, gente mandada embora, reformatou como um data center. Vamos fazer aqui uma média, vamos abrir as portas, talvez até por pressão política, mas eu gosto de ver foto de data center, não sei se você gosta, até para saber quais as soluções que eles usam, como usam, e tem 2 fotinhas interessantes, eu coloquei lá no Instagram, onde mostra o centro de operações, chamado Global Data Command, e acho mó legal, numa das fotos tem um vovozinho com um Apple Watch, bermuda, para quem tem também curiosidade, cola lá no @cocatecpod no Instagram. Outra coisa também para comentar é que o seu Banco Inter falou, vazamento, né? Pois é, aconteceu mesmo. Picaretagem, né? Verdade seja dita, é muito fácil falar que foi picaretagem quando a gente não sabe a história por completo. Isso só reforça a necessidade da gente ter uma autoridade nacional de proteção de dados. Por quê? O Ministério Público do Distrito Federal, que cobrou explicações ao Banco Inter, não tem capacidade técnica para avaliar se houve, de fato, uma invasão ou não. Teve que fazer uma investigação, chamou trocentos especialistas, Banco Central, concluíram que sim, houve a invasão, mas uma autoridade nacional de proteção de dados dedicada a isso conseguiria avaliar com uma precisão muito mais cirúrgica, muito mais ágil. Teve vazamento, o que a gente vai fazer? Banco Inter disse, olha, na verdade não foi um vazamento, foi uma pessoa que tinha acesso às informações e ela conseguiu esse acesso privilegiado, acabou vazando, mas a estrutura não foi comprometida. Em nenhum momento eles citam a polícia, eles poderiam dizer, olha, a gente não falou nada antes,
porque a gente estava trabalhando com a polícia. Às vezes, para investigação, você mantém aquele sigilo. Às vezes, até você monta um honeypot, você monta um potezinho de mel para atrair o bandido e pegar o cara no flagra. Várias variáveis. Mas a impressão que passa é que o Banco Inter miguelou. Está sendo processado pelo Ministério Público, talvez tenha que pagar uma peninha aí de 10 milhões de tal case, que vamos combinar que isso é nada. Talvez até a própria equipe de segurança, não tem nenhuma lei aqui que diga o que a gente tem que fazer. Vamos miguelar, vamos empurrar isso aqui pra frente. Num primeiro momento, é bem provável que quem tenha entrado em contato com a imprensa falando do vazamento tenha sido exatamente a hackeragem que estava chantageando o banco. Enfim, passa aí um aninho, ninguém mais lembra que isso aconteceu. Agora, uma coisa que a gente tenta esquecer, mas relembra toda hora, é a falha Spectre Meltdown, porque vem ainda repercutindo. Uma nova falha foi divulgada agora, foi descoberta em janeiro, mas é aquele prazo para solucionar, estudando, e agora foi divulgada, que é a Foreshadow, a L1TF, L1 do cache L1 Terminal Fault. Basicamente, um processo consegue ler a memória de um outro processo. No seu computador, pessoa física ali, o que pode acontecer é de um aplicativo malicioso, um aplicativo com a intenção de lesionar de alguma maneira, acessar informações privilegiadas. Digamos, por exemplo, alguém acesse a memória do OnePassword e pegue as suas senhas. Isso, teoricamente, é uma coisa que pode acontecer. Mas aí a gente está falando de uma infecção em massa e pode acontecer, talvez a hackeragem esteja pensando nisso. Agora, um lado que mais me preocupa, isso afeta toda a linha core, afeta parte dos Ions, é a nuvem. Porque na nuvem você tem N servidores rodando no mesmo servidor físico. E aí uma máquina pode ler a memória de outra máquina. Digamos, o servidor do Coca-Tech está dentro de um servidor físico, junto com outros servidores, outras máquinas virtuais. E aí essas outras máquinas podem ler a memória do Coca-Tech. Boa parte do Coca-Tech é público, mas, por exemplo, tem os e-mails dos patrões. E aí, já pensou vazos e-mails dos patrões? A gente está no momento de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tem que proteger. O processo não é nada simples, mas é aquilo. Uma vez que alguém fez e tá na internet, é só você reproduzir. Não perde o quesito dificuldade. A dificuldade fica por infectar os computadores. No caso da nuvem, isso é fácil porque você pode criar uma conta num servidor desse de nuvem e você não consegue mirar. Eu quero ler os dados do Coca-Tech. Você não sabe em que máquina você vai cair, mas em tentativa e erro, numa dessa você consegue acessar uma máquina que está fazendo uma operação financeira e você pega um cartão de crédito. Não é relatos de ninguém que tenha explorado essas falhas, mas enfim, Spectre Meltdown bem longe ainda de estarem resolvidos. A Intel já liberou ali algumas correções, servidores, os provedores de servidores na nuvem já estão aplicando essas soluções. Ainda deve demorar aí umas 3, 4 semaninhas pra gente ver isso resolvido, espero, de uma vez por todas, mas é nessa que talvez você entenda por que vai demorar ainda bastante pra gente ter um novo chip Intel com tudo isso resolvido. A Intel deu azar, no final das contas, envolveu a AMD, envolveu a RM. Poderia estar acontecendo de uma maneira mais intensa com a Apple, com o chip A11, por exemplo. Deu azar, acontece. Uma outra coisa que tá pintando também é o tal de MPU, ou Memory Storage. É uma memória com processador, ou um processador, uma CPU com memória. Acaba que você tem a comunicação entre CPU e memória, e você trazendo isso para dentro da CPU fica muito mais rápido, tá eficiente, economiza 100 vezes mais energia. E o bacana é que essas memórias, elas não são binárias, elas não são 0 e 1. É, na verdade, como é que eu posso dizer? Uma resistência. Você consegue fazer um risco, pensa assim, você consegue fazer um risco. Então, digamos que sem risco é 0 e um risco completo seria 1. Do iniciozinho até o final seria 1, mas você poderia fazer um meio risco, 1/3 de risco, 2/3 de risco. Você tem todo um contínuo para gravar. E isso tem super a ver com o quê? Computação quântica. Mas é difícil pro computador. É mais fácil para ele lidar com 0 e 1. Você não tem tanta falha. Pensa assim, você tá pelo menos 50% de chance de estar certo. Diversos protocolos de controle, de segurança, são pensando exatamente nisso. Ou é 0 ou é 1. Quando você passa a ter múltiplos valores, já fica mais complicado. Lembrando que 0 ou 1 não é sem sinal e com sinal. Nem é um sinal fraco, sinal forte. É mais complicado ainda. Esse protocolo de digitalização tem a ver na mudança de 0 para 1. Enfim, deixa a parte aí no seu cérebro macerando só para você saber que é mais complicado do que você imagina. É tão complicado que o 0 em ponto flutuante, ele não existe. É impossível de você ter o 0. O 0, na verdade, é o menor número que você consegue salvar. Aí o computador considera aquilo como um 0, para você ver a quantidade de exceções, de microgambiarras que você tem que ter para um computador funcionar. Agora, o que eu quero saber mesmo é quando que vai chegar o Apple Pay no meu banco. Qual é a próxima safra de Apple Pay aqui no Brasil? O Banco Neon falou que em outubro ele vai receber o recurso. Então a gente pode esperar uma
nova safra para outubro. As ações da Apple continuam quebrando recorde atrás de recorde. Aquele recordezinho, né? Sobe ali um dólarzinho, chegou a bater quase 211. E no curto prazo não tem nenhuma chance desse caldo entornar. Dos betas, saiu o 8º beta do iOS 12, aquele que na segunda-feira a Apple tirou do ar, já está disponível, inclusive para os betas públicos. Aquela falha do microfone que faz o iPhone 7 e 7 Plus travarem, tá ficando cada vez mais comum, o que faz sentido. O aparelho vai ficando velho, aumenta a degradação, mas ainda não há um recall oficial. Vai reiniciando até que chega uma hora que trava na tela da maçã e não sai mais. O Twitter sim desligou a API, perdeu-se o streaming em tempo real, o Tweetbot retirou aquela aba atividades para saber o que estava acontecendo com os seus tweets, se a galera estava curtindo ou não. É uma pena, é triste, principalmente porque o Twitter falou que ia dar moral para os desenvolvedores. O Twitter ele tem muito essa vibe de tempo real. Quando é WWDC, lançamentos de iPhone, eu monto um painel com o Twitter para saber o que está acontecendo em tempo real e uso o streaming. Agora não vai ter streaming, vai ter aquela atualização de tempos em tempos. É um uso bem específico. Eu acredito que boa parte dos usuários de Twitter, e o Twitter deve ter esse número, que a galera vai lá naquele tempinho que nem a gente lê e-mail, que nem a gente vai lá no Facebook. A gente lê ali os tweets, acabou. Puxa até mais 1, 2, 3 vezes para atualizar. Não tem nada, até porque a grande massa, acredito que não segue um número gigantesco de pessoas. Piora a experiência para algumas pessoas. Talvez tenha sido uma decisão financeira. O custo que eu tenho aqui para manter esses servidores, para mandar push na dimensão, de mensagem direta, que agora não tem mais. Vai demorar um pouquinho esses pushes. Esse push de atualização em tempo real, eu gasto um catatal de grana aqui com esses servidores, vou economizar. Talvez tenha sido isso que o Twitter pensou. Mas sim, estraga a experiência. É o Twitter sempre, sendo Twitter. Já pinta um novo Twitter fazendo tudo aquilo que o Twitter já faz, ou pelo menos deveria fazer, um novo app.net, que todo mundo, que nem a Vero, que todo mundo vai criar conta, mas na prática ninguém vai usar. A Microsoft, ela lançou aqui no Brasil um novo aplicativo de chat, o Kaizala, que é focado em empresas. Você pode criar grupos de até 1 milhão de pessoas. Você pode visualizar as tarefas de outra pessoa. É pensa assim, uma extensão de Teams, né? O concorrente Trello na Microsoft. Você usa através de número de telefone, WhatsApp, Telegram. Alex Jones, ele não baniu o Alex Jones, mas ele não pode mais postar. Colocou ele só no modo leitura. Não tá banido da rede, mas não consegue postar. Tá de castigo. Senta lá de castigo. Fica aí no cantinho de castigo. Pensa no que você fez, né? Não tem outra maneira de colocar. Uma maneira até do Twitter. Estavam os usuários bloqueando o Alex Jones viralmente. Aí o Twitter, né, deu essa miguelada aí. O Facebook, ele desbaratou uma rede que vendia engajamento, a PCSD, o Pegar Comunidade Sem Dono. Eu fico pensando aqui, nesse caso era realmente venda de engajamento. Eu fico pensando aqui, quando o Facebook pegou a rede do Brasil Livre, tinham muitas páginas insuspeitas, digamos. Páginas que, normais, entre aspas. Fico pensando se, e aí complica bem mais a situação, se caso o Facebook tenha razão, realmente era algo para gerar engajamento e bots e tal, e não pessoas reais, porque só uma pessoa falou, não, eu sou aqui uma pessoa real aqui, pegaram meu perfil e tal, e as demais, né, os outros negócios. Fico pensando se, de repente, essa suposta rede do MBL seria, sim, de fato, uma rede com essas páginas, entre aspas, insuspeitas, aí coloca num nível de profissionalização complicada. Ainda de rede social, o Instagram tá disponibilizando as enquetes para você mandar pelo direct. Você quer fazer uma enquete, mas você não quer a opinião de todo mundo. Você quer de algumas pessoas em específico, você pode mandar uma enquete pelo direct. Sobre segurança, eu tava vendo uma coisa que eu achei interessante. O metrô de Los Angeles vai ter um scanner portátil, o tamanho de um carrinho de bebê, mais ou menos, para te dar um tamanho. E ele fica escaneando o corpo das pessoas. Vai ter cães também ali para ver se tem alguma coisa de explosivos e tal. É interessante porque é um scanner, vai garantir a segurança, e não é um aparato próprio, não é aquela coisa de 1 por 1. É feito em, entre aspas, larga escala. Outra coisa que eu gostei foi o 99. Agora ele tem um achados e perdidos dentro do aplicativo. E o que eu achei curioso é que o mais perdido é o que menos deveria ser perdido, porque tá no bolso. O mais perdido são chaves, carteiras, celulares. Tá no bolso ali se mexendo, aquela coisa ali, sai do bolso e perde. Se você me perguntasse, eu diria, com certeza é o guarda-chuva. É bolso mais esquecido, mas não. São coisas que ficam dentro do bolso. E para finalizar, registrar mais algumas coisinhas. Tem uma pulseira bacanuda, a lá Mi Band 3, que é a Hey Plus. Depois eu quero falar mais especificamente dela como alternativas ao Apple Watch. O Google pode ser aquela mesma treta que teve na Europa por anticoncorrência no Android. Deve rolar aqui no Brasil também. O Brasil deve investigar o Android. A gente imagina, né? Mas a concorrência é o
iOS, mas aqui o ponto seria o privilégio dos aplicativos Google em relação a outros aplicativos. A questão que é um sistema aberto, mas se você usa ele aberto, você não consegue a licença, não consegue instalar os aplicativos Google Apps. Afinal das contas, né, toda empresa acaba puxando a sardinha para o seu lado. O problema é que, sendo o Google, que tem um alcance gigantesco, isso pode virar problema. Uma das coisas que a gente tinha no Android e não tinha no iOS era a gravação de ligações. Só que agora, no Android Pie, para você gravar ligação, você precisa de acesso root. Então, os aplicativos que gravam ligação no Android sem root não estão funcionando mais. Já falei aqui que personal trainer tem que ficar ligado, se especializar, estudar ainda mais, porque os treinadores virtuais vão ocupar esse espaço. E é exatamente o que o Google está fazendo com o Google Coach. Ao menos esse é o papinho que rola. Vai controlar a rotina de atividades físicas, faz as séries. O bacana é que o Google Coach, por ser Google, consegue... Peraí, eu tô vendo aqui, você tá num restaurante? Peraí, rapaz, deixa eu falar um negócio pra você. Entra nesse restaurante não, a comida não é saudável. Tem um ali na esquina que tem uma saladinha bacana. Pode te recomendar comidas mais saudáveis. O Note 9 deve ter um anúncio acontecendo no Brasil no dia 30 de agosto. Segundo a live do Loop, deve custar 6.500 a versão 512GB e 5.500 128. De Watch, o Galaxy Watch, que já foi homologado pela Anatel aqui no Brasil, vai ter a versão tanto Wi-Fi quanto a versão com acesso celular. Registro que o Galaxy Watch, ele é o primeiro smartwatch a ser de fato a prova d'água. Tem lá os 50 metrinhos, 5 ATMs. Parte de nuvem, Google One chegando aí, vai ter compartilhamento familiar, os preços bem convidativos, 100 GB $2, 200 GB $3, 2 teras $10, preço de iCloud. Vamos ver os preços aqui no Brasil. A Microsoft, no seu OneDrive, por sua vez, está usando o recurso que já tem no Google, que é o backup e sincronização, que é o proteção de pastas importantes, para fazer o backup automático da sua área de trabalho, das fotos, dos documentos, fica salvo na nuvem. Outra coisa que eu achei curiosa, lá nos Estados Unidos, quando no Facebook você está fazendo aniversário, você tem uma opção de fazer um levantamento de fundos para determinadas organizações que, por exemplo, cuidem de animais. E o Facebook diz que já arrecadou $300 milhões com esse movimento. Bacana, gostei. É líder do mercado, todo mundo sabe disso. Ele tem 40% de mercado, o Apple Music fica ali com uns 20%, o Amazon Music uns 12%, e os demais somam 30%. E o Spotify, ele tem algumas faltas. Uma delas é a letra da música, que uma hora pinta. Japão, você tem a pesquisa de letras, você não tem no Spotify comando de voz. Spotify, cá entre nós, tá meio paradinho no tempo. Tá lá nas recomendações, melhorando sua inteligência artificial, mas tá lá meio parado no tempo, lá Evernote. A Warner foi semana passada, vendeu sua participação no Spotify, não que afete objetivamente o valor da empresa. Spotify continua com uma larga liderança, continua sendo sólida, mas precisa se mexer. Apple, com sua iniciativa de vídeo, está se mexendo, contratando série atrás de série. E você que divulga print dos seus grupos, cuidado. Teve um caso que aconteceu envolvendo futebol. Diretoria do Curitiba teve print vazado, o carinha foi condenado, vai ter que pagar pro grupo. Sorte que eram só 8 pessoas, 8 diretores, vai ter que pagar 45 mil talquês. E por último, você que curte grafeno, tá ok? Já tem um casaco de grafeno. É carinho, tá saindo aí por 2.500, 3.000 talquês, porque é difícil de você produzir grafeno em larga escala. É apenas um casaco, não tem nada demais. Grafeno, esse casaco, por exemplo, ele conduz eletricidade. Você poderia imaginar uma recarga indutiva, você colocou o seu celular no bolso e no outro bolso, sei lá, tem uma bateria, digamos. Poderia rolar uma recarga indutiva, porque o grafeno, ele tem algumas propriedades. Você nem precisaria lavar, sim pela sujeira, mas não por bactérias, porque grafeno é antibactericida, tá ok? E diversas outras funcionalidades. E deixa eu parabenizar o iMac, que completou nessa quarta-feira 20 anos. Foi o produto de ressurgimento da Apple, foi o primeiro produto look cara Johnny Ive e inaugurou... A gente não pode dizer que inaugurou a era de design na computação, porque você já tinha a Apple velha, a Apple antiga, com uma certa preocupação com o design. O Jobs sempre teve essa preocupação, mas vamos concordar aqui que hoje não tem produto de tecnologia feio. Até 98 você tinha produtos de tecnologia feio. Palm era feio, o Newton da própria Apple era feio. E hoje você pega qualquer produto de tecnologia e você não tem como dizer que ele é feio. Você pega um P30 da Motorola, você pega o... Não, tá bom, esse não. Você pega o Note 9, você pega os Galaxies, você pega os telefones Motos asteriscos, todos eles são lindos. E assim, hackeando a automação em coca.tech/automação. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto, você sabe, claro, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca Tech está presente em todas as redes sociais.
YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.